Você já imaginou viver em um planeta onde o ar era mais frio, o céu mais cinzento e o mundo inteiro parecia congelado no tempo? Essa era a realidade da Era Glacial, um período que durou milhares de anos e moldou não apenas a geografia do planeta, mas também seus habitantes. Enquanto os humanos ainda aprendiam a usar o fogo e a trabalhar a pedra, o planeta era dominado por criaturas colossais, verdadeiros mestres da adaptação extrema. Mas entre todos os herbívoros peludos e resistentes, existia um seleto grupo que fazia do frio e da escassez suas armas: os predadores do gelo. Ser predador na Era Glacial não era apenas uma questão de força ou velocidade. Era uma luta constante contra o tempo, contra o clima e contra o próprio ambiente. Neste mundo hostil, apenas os melhores sobreviviam. E é sobre esses titãs esquecidos que vamos falar agora. Mas antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar muito. Um dos mais icônicos, sem dúvida, foi o Smilodon fatalis, o lendário tigre dentes de sabre. Diferente do que muitos pensam, ele não era um ancestral direto dos leões ou tigres modernos, mas sim um ramo totalmente diferente da família dos felídeos, extinta há cerca de 10 mil anos. Medindo até 2,8 metros de comprimento e pesando mais de 300 quilos, o Smilodon era um verdadeiro tanque com presas de adaga. Seus caninos podiam ultrapassar 18 centímetros de comprimento, e sua mandíbula se abria num ângulo de até 120 graus, segundo estudos da Universidade de Chicago, algo impensável para os grandes felinos modernos. Mas ao contrário do que se pensa, ele não rasgava a carne das presas como um leão. Ele mirava na garganta, rompendo traqueias com precisão cirúrgica. Suas principais presas eram preguiças gigantes, bisões, cavalos selvagens e até filhotes de mamute. E sim, havia evidências de que esses felinos viviam em grupos. Fósseis encontrados no Rancho La Brea, na Califórnia, mostram exemplares com fraturas cicatrizadas, o que sugere que haviam sido alimentados por membros saudáveis da matilha. Em plena Era Glacial, a empatia podia ser uma ferramenta de sobrevivência. Mas o Smilodon não reinava sozinho. Nas planícies do norte da Eurásia e no Alasca, uma sombra ainda maior rondava: o urso das cavernas, ou Ursus spelaeus. Apesar de sua aparência próxima ao urso pardo moderno, o das cavernas era muito maior. Os machos podiam ultrapassar 3,5 metros quando erguidos sobre as patas traseiras e pesar mais de 1 tonelada. E, diferentemente dos ursos atuais, esse colosso era predominantemente herbívoro, mas não exclusivamente. Em tempos de escassez, ele não hesitava em caçar filhotes de mamíferos ou até devorar carniça. O que o tornava temido era seu comportamento territorial e sua força bruta. Estudos de DNA mitocondrial publicados na Nature Communications indicam que havia pelo menos 5 linhagens distintas coexistindo no continente europeu, ocupando cavernas que eram sagradas para nossos ancestrais. E, em muitas ocasiões, humanos e ursos disputavam o mesmo abrigo, como mostram as marcas de garras nas paredes de cavernas em Chauvet, na França. O inverno podia ser longo e apenas um saía vivo dali. Enquanto isso, sobre o solo congelado da Sibéria, uma criatura tão enigmática quanto devastadora cruzava as tundras como um fantasma faminto: o leão das cavernas, Panthera spelaea. Considerado um dos maiores felinos que já existiram, era maior do que os leões africanos atuais e pesava até 350 quilos. E o mais surpreendente? Ele não tinha juba. Fósseis congelados encontrados na região de Yakutia, na Rússia, revelam espécimes incrivelmente bem preservados, com pelagem densa e adaptada ao frio extremo. Esses leões não caçavam sozinhos. Pinturas rupestres descobertas em cavernas francesas sugerem comportamento de caça em grupo. E entre as presas favoritas estavam renas, cavalos selvagens e até os filhotes de mamute lanoso. Segundo um estudo da Proceedings of the National Academy of Sciences,
O declínio desses felinos coincide com a extinção em massa de grandes herbívoros na esteira do colapso climático do Pleistoceno. Mas talvez nenhum carnívoro represente tão bem a brutalidade da era glacial quanto o famoso lobo gigante, Canis gyrus. Mais robusto e musculoso que o lobo cinzento moderno, ele dominava as Américas com mandíbulas mais largas, um olfato ainda mais apurado e um comportamento possivelmente mais agressivo. Fósseis encontrados também no Rancho La Brea revelam que eles formavam grandes matilhas e perseguiam presas como bisões, cavalos pré-históricos e até jovens mastodontes. Em comparação aos lobos atuais, os Canis gyrus tinham crânios mais espessos, dentes mais resistentes e um metabolismo preparado para grandes banquetes seguidos de longos jejuns. E aqui vem o detalhe mais fascinante. Estudos isotópicos de colágeno mostram que, apesar de toda essa vantagem física, eles foram extintos ao mesmo tempo que o Smilodon, por volta de 10 mil anos atrás. Coincidência? Ou o fim da megafauna herbívora, mas não menos feroz, um dos predadores mais temidos do sul do continente, o Thylacoleo carnifex, conhecido como o leão marsupial. Essa criatura não era um felino, mas um marsupial carnívoro da Austrália, com mandíbulas tão poderosas que, proporcionalmente, exerciam mais pressão que as de qualquer carnívoro atual. Segundo análises biomecânicas publicadas no Journal of Zoology, o Thylacoleo podia abater presas muito maiores que ele com um único golpe. Sua cauda longa e rígida funcionava como contrapeso, permitindo saltos precisos e ataques fulminantes. Era o predador alfa da era glacial australiana, alimentando-se de cangurus gigantes e wombats pré-históricos. Indo agora para a hiena das cavernas, ou Crocuta spelaea. Esqueça tudo o que você pensa sobre hienas como meras carniceiras. A subespécie da era glacial era maior, mais robusta e extremamente inteligente. Escavações na Europa Central, especialmente na Alemanha e Áustria, revelaram ossos com marcas de dentes e arranjos que indicam comportamento cooperativo e até planejamento de emboscadas. Segundo estudos publicados no Quaternary International, essas hienas eram caçadoras formidáveis de cavalos, renas e até filhotes de rinocerontes lanosos. Seus ossos foram encontrados lado a lado com fósseis humanos e ursos das cavernas, sugerindo que o confronto entre essas espécies era frequente. Havia uma guerra silenciosa pela posse das cavernas, e muitas vezes o sangue era o preço da moradia. Avançando para as estepes congeladas do norte da Ásia, encontramos outro predador que desafia expectativas: o águia das estepes gigante, ou Aquila criaetus var. Pleistocênica, uma linhagem extinta de águia com envergadura superior a 3 metros, capaz de levantar presas com até 20 quilos. Essa ave de rapina era uma especialista em filhotes, jovens cervos, lebre gigante e até crianças humanas. Sim, você ouviu certo. Em 2012, um estudo publicado na PLOS ONE analisou fósseis de crânios infantis com marcas características de garras de aves de rapina, sugerindo que essas águias gigantes podiam ter predado humanos em momentos críticos. O céu, naquela época, também era um campo de batalha. E não havia refúgio, nem mesmo nos galhos congelados ou nos cumes de montanhas. Nos pântanos congelados da Sibéria Ocidental, um predador incomum deixava rastros profundos na neve: o glutão gigante, ou Gulugulois pelaeus. Diferente do glutão moderno, que já é conhecido por sua agressividade desproporcional ao tamanho, a versão pleistocênica era quase o dobro em tamanho e extremamente adaptada à caça ativa. Seu olfato era tão apurado que conseguia detectar carniças sob mais de 1 metro de neve compactada. Mas ele não vivia apenas de restos. Caçava roedores gigantes, aves de grande porte e disputava presas com lobos e até ursos menores. Fósseis revelam crânios reforçados, músculos mastigatórios exageradamente desenvolvidos e garras curvas que serviam tanto para escalar quanto para rasgar carne e tendões. Ele era o terror silencioso das matas boreais.
Segundo análises do Canadian Journal of Zoology, a especialização desse animal em ambientes frios extremos explica seu desaparecimento assim que o clima começou a esquentar, tornando-o um dos primeiros predadores a desaparecer com o recuo das geleiras. Na América do Sul, durante o último máximo glacial, a criatura mais temida era um felino pouco conhecido, mas absolutamente mortal: o Panthera onca augusta, ancestral gigante da atual onça pintada. Muito maior que as onças modernas, essa fera pesava até 180 quilos e caçava preguiças gigantes, tatus gigantes e até os jovens toxodontes, enormes herbívoros que lembravam hipopótamos com cabeça de rinoceronte. Com mandíbulas entre as mais poderosas do reino animal, essa onça era capaz de esmagar crânios com uma única mordida. E ao contrário de leões ou tigres, ela era extremamente silenciosa e noturna. Estudos de escavações na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, publicados pelo Museu Nacional, mostram que esse predador dominava as florestas tropicais glaciais do Brasil. Sim, até o Brasil foi tocado pelo frio da era glacial, especialmente nas altitudes e durante os eventos climáticos extremos. E por fim, uma criatura que parece saída de um pesadelo: o Haast's Eagle, a maior águia que já existiu, endêmica da Nova Zelândia. Embora tecnicamente viva nos períodos finais da era glacial, sua origem remonta ao final do Pleistoceno, e seus hábitos a tornam digna desta lista. Com uma envergadura de até 3,5 metros e garras do tamanho de uma garra de tigre, ela era capaz de abater o temido moa, uma ave sem voo que podia ultrapassar os 3 metros de altura. Mas relatos das tribos Maori e estudos recentes indicam que o Haast's Eagle também poderia ter atacado humanos. Seu voo era silencioso, sua velocidade impressionante. Mergulhando de alturas superiores a 100 metros, atingia a presa com força suficiente para quebrar costelas e perfurar órgãos vitais. Segundo a Proceedings of the Royal Society B, ela era o predador supremo da Nova Zelândia até sua extinção completa no século XV, causada pela caça dos moas e pela expansão humana. O colapso desses superpredadores não foi causado por um único evento, mas por uma combinação de fatores implacáveis: mudanças climáticas rápidas, perda de habitat, declínio das presas, isolamento genético e pressão humana constante. No fim, esses animais, que dominaram a Terra por milhares de anos, foram extintos não porque eram fracos, mas porque o mundo mudou mais rápido do que eles conseguiam acompanhar. Eles foram as últimas testemunhas de uma era brutal e magnífica. E, com seu desaparecimento, o planeta entrou em uma nova fase, onde o ser humano passou a ser o predador dominante. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de sua inscrição no canal para nos ajudar aqui no YouTube e nos diga aqui nos comentários se faltou algum super predador da era glacial que não foi mencionado no vídeo. Até a próxima!